Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas com vocês. Algumas pessoas aqui nos comentários estavam falando sobre a minha aparência, então para essas pessoas eu queria dizer que eu estou passando por um processo de emagrecimento, estou mostrando tudo o que está acontecendo na minha vida em um novo Instagram que eu criei. Esse Instagram é @mari.sampedro. Ali eu estou mostrando tudo o que eu faço no meu dia a dia, as alimentações, o meu cotidiano, né, a minha vida real e como está sendo tudo isso pra mim. Já se foram vários e vários quilos, ainda preciso perder muito mais. E se você quiser me acompanhar nessa jornada ou quiser ver como está sendo esse processo, você será muito bem-vindo lá, tá bom? O Instagram é @mari.sampedro. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Conheçam Melissa. Ela nasceu no dia 29 de agosto de 1991. Ela era uma mulher de 24 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Melissa foi descrita como uma mulher aventureira e bastante divertida. Ela adorava acampar com os amigos, sempre foi muito próxima de sua família e também foi descrita como uma mãe muito carinhosa e muito amorosa. Em julho de 2010, enquanto Melissa estava participando da festa de seu sobrinho na casa de sua irmã, ela conheceu um homem chamado Robert. Ele era 10 anos mais velho que ela, tinha acabado de se mudar para a casa ao lado da irmã de Melissa, que era a casa dos pais dele, e isso aconteceu porque Robert estava passando por um divórcio. Apesar de ter ido morar com os pais, Robert aparentemente tinha uma vida financeira estável, ele era dono de uma oficina mecânica, ganhava bem e logo se aproximou de Melissa porque gostou muito dela. Assim que os dois se conheceram, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar. Meses depois, em 2012, eles decidiram ir morar juntos. Quando isso aconteceu, os problemas entre o casal se iniciaram porque Robert começou a passar dias fora de casa, ele ficava fora por muitos dias, dizia que estava na oficina porque tinha muito trabalho, porém Melissa não acreditava nisso, ela ficava muito desconfiada e por isso os dois viviam brigando e entrando em atritos. Meses depois, em 2013, Melissa descobriu que estava grávida. Ao contar a Robert a notícia, ele não ficou contente, não demonstrou empolgação, porém Melissa ficou satisfeita ao saber que teria uma filha. No Natal de 2013, eles foram passar as festas de fim de ano na casa da família de Melissa. Enquanto estavam ali, a família observou que os dois não estavam bem. Eles conversaram com Melissa, ela contou sobre os problemas que os dois estavam passando, mas nada além disso aconteceu. Em janeiro de 2014, Melissa deu à luz a sua filha. Quando isso aconteceu, as pessoas próximas a ela disseram que ela ficou radiante, ficou muito feliz, virou o tipo de mãe que fazia de tudo pela filha e sempre demonstrou ser muito cuidadosa. Meses depois, em 2015, quando a menina já estava grandinha, apesar de todos os problemas, Robert decidiu pedir Melissa em casamento. Nessa época, os dois ainda estavam tendo problemas, Robert continuava passando dias fora de casa, mas quando ele decidiu pedir Melissa em casamento, ele entregou a aliança para a filha dar a ela. Ele pensou que se a filha entregasse a aliança, Melissa não iria recusar, e como ele imaginou, aconteceu exatamente como ele pensou. Quando Melissa recebeu a aliança da filha, ela aceitou o pedido e então os dois ficaram noivos. No Natal de 2015, eles novamente foram passar as festas de fim de ano na casa da família de Melissa. Enquanto estavam ali, o cunhado de Melissa encontrou Robert usando drogas dentro do carro, contou para toda a família, contou a Melissa também, e ela ficou muito chateada com essa situação. Ela conversou com toda a família e então decidiu confrontar Robert. Quando questionado, Robert disse à noiva que estava usando drogas há mais de um ano. Ele disse que iria mudar, falou que
iria mudar pela filha, falou também que ia participar de alguns projetos que ajudam pessoas que estão viciadas, e Melissa decidiu dar mais uma chance a ele. Segundo as matérias, naquele momento, Melissa não queria continuar com Robert. Seu intuito era terminar com ele, mas ela pensou duas vezes porque ela queria que a filha tivesse uma figura paterna constante em sua vida, pensou bem, e por causa da filha, ela decidiu dar mais uma chance para Robert, decidiu dar o benefício da dúvida a ele, e também pensou que os tratamentos iam mudar a atitude que ele estava tendo e também iriam ajudá-lo a parar de usar drogas. Após o Natal, com o passar das semanas, Robert não demonstrou nenhuma mudança. Segundo relatos, ele foi somente uma vez em um grupo de apoio, nunca mais voltou, continuou sumindo de casa com frequência e por isso, em março de 2016, Melissa finalmente desistiu daquele relacionamento e então decidiu terminar com ele. A partir daí, Melissa foi viver na casa de sua irmã. Durante o tempo que ficou afastada do ex, ela voltou a sorrir. Segundo a família de Melissa, ela estava feliz novamente, tinha um sorriso no rosto que há muito tempo eles não observavam e por isso eles estavam contentes com aquela separação. Apesar da separação, Melissa e Robert aparentemente conseguiram manter um convívio amigável, os dois frequentemente estavam em contato por causa da filha, e Robert também não tinha desistido dela, ele sempre estava próximo e se fazia presente na vida da ex, aparecendo em lugares onde ela estava, e também estava tentando reconquistá-la para que Melissa voltasse a namorar com ele. Enfim, no dia 5 de julho de 2016, Melissa saiu de casa com sua irmã para beber em alguns bares locais. Nesse dia, ela também tinha marcado um encontro com um certo homem que estava conhecendo, esperou por ele, mas infelizmente esse homem não apareceu. Assim que as duas chegaram no segundo bar, Robert apareceu. Ao ver Melissa, ele se aproximou, sentou na mesma mesa que elas estavam sentadas e então os três começaram a conversar. Passaram um bom tempo assim e horas depois, Melissa e sua irmã decidiram ir para casa. Quando elas tomaram essa decisão, Robert saiu do bar junto com elas, foi também até a casa da irmã de Melissa. Ao chegar ali, se convidou para entrar, passou alguns minutos dentro da casa, chamou Melissa para beber com ele novamente. Ela aceitou, enquanto sua irmã não aceitou o convite e foi dormir porque ela precisava trabalhar na manhã seguinte. No dia 6 de julho de 2016, Robert ligou para a emergência. Assim que falou com um atendente, ele disse que sua namorada estava com problemas para respirar, pediu ajuda e então deu o endereço da irmã de Melissa. Enquanto estava no telefone com o atendente, a pessoa que estava falando com Robert pediu para ele fazer massagem cardíaca em Melissa. Ele disse que achava que aquilo não iria adiantar porque ela parecia estar morta, mas que mesmo assim iria fazer. Alguns minutos depois, os policiais e os paramédicos chegaram na casa da irmã de Melissa. Ao entrar na casa, eles foram até o quarto dela, encontraram Robert fazendo massagem cardíaca e então, infelizmente, constataram que Melissa estava sem vida. Com isso, eles entraram em contato com Angela, a irmã de Melissa. Ela saiu do trabalho, foi imediatamente para casa. Ao ver o que havia acontecido, ela ficou desesperada, desmaiou, e então os policiais começaram a investigar a casa para tentar entender o que havia acontecido. Ao fazer isso, os policiais perceberam que o quarto de Melissa estava todo bagunçado, tinha muita coisa jogada e parecia que uma briga havia acontecido ali. Fora isso, ao olhar as portas e janelas da casa, a polícia percebeu que uma das portas havia sido forçada. Eles notaram que alguém arrombou aquela porta e então perceberam que alguém entrou naquela casa e então tirou a vida de Melissa. Assim que os investigadores falaram com Angela, a irmã de Melissa,
Ela disse que desconfiava totalmente de Robert. Segundo Angela, ele não aceitava a separação, sempre estava por perto. Segundo ela, Robert tinha um comportamento controlador, era muito obsessivo e sempre aparecia nos lugares onde Melissa estava. De acordo com Angela, sempre que elas estavam fora de casa, Robert nunca estava tão longe. Apesar disso, ela mencionou que nenhuma das duas sentia medo dele e disse que quando Robert se aproximava, elas o tratavam de forma amigável. Ainda durante o interrogatório, Angela contou à polícia sobre o episódio do bar. Ela disse que durante a madrugada escutou alguns barulhos no quarto da irmã, imaginou que Melissa estivesse com Robert no quarto, esperou alguns minutos, se levantou e encontrou Robert com as duas mãos na parede. Apesar de achar isso estranho, ela não o questionou, voltou a dormir. No dia seguinte, por volta das 7 da manhã, Angela se levantou para ir ao trabalho, disse que enquanto estava caminhando pela casa, percebeu que Robert já tinha ido embora, viu a irmã na cama com uma coberta e pensou que ela estava apenas dormindo, por isso saiu para cumprir seu turno de trabalho e não imaginou que nada estivesse errado. A partir dessas informações, Robert foi levado para ser interrogado. Desde o início, a polícia já estava desconfiando dele. Ele estava agindo de uma maneira estranha, também estava com vários hematomas no corpo, estava arranhado e também estava com um olho roxo. Ao chegar na delegacia, Robert não esperou nem ser questionado a respeito disso. Ele já saiu falando com os investigadores que estava com alguns hematomas porque tinha arrumado uma briga no bar durante a madrugada. Disse que falou algumas coisas ruins para um outro homem. Eles então começaram a discutir, lutaram e por isso ele acabou se machucando. Robert também contou que assim que ele e Melissa saíram do bar, eles foram para a casa de Angela. Ao chegar ali, segundo ele, tiveram relações íntimas de forma consensual. Ele disse que esperou Melissa ir dormir. Depois disso, saiu da casa por volta das 3 da manhã. E então, por volta de 8 horas da manhã, ele ligou para Melissa antes de ir para o trabalho para saber como ela estava. Segundo Robert, Melissa não atendeu suas ligações. Devido a isso, ele ficou muito preocupado, decidiu ir até a casa de Angela. Ao chegar ali, chamou, ninguém atendeu. Por causa disso, ele foi até a porta dos fundos da casa. De acordo com ele, percebeu que estava um pouco aberta, pegou uma ferramenta, forçou a porta para entrar e então seguiu em direção até o quarto de Melissa, onde, segundo ele, a encontrou com problemas para respirar. Depois disso, os policiais foram até o bar onde Robert e Melissa estavam durante a madrugada. Ao chegar nesse bar, os policiais olharam as câmeras de segurança. Ao verificar as imagens, eles perceberam que Robert mentiu, observaram o momento que os dois chegaram no bar, viram que eles ficaram conversando, bebendo, e depois disso eles saíram calmamente do bar. Não aconteceu nenhuma briga e Robert não estava com nenhum hematoma quando ele saiu daquele bar. Devido a isso, os policiais decidiram falar com Robert novamente. Antes de conversar com esse homem novamente, eles receberam o resultado da autópsia. Ali, os profissionais constataram que Melissa perdeu a vida porque alguém a estrangulou. Isso provou para os policiais que realmente um crime aconteceu naquela madrugada. Até o momento, eles só estavam com algumas especulações, mas com a autópsia, eles conseguiram provar isso. Quando Robert foi levado novamente para ser interrogado no dia 7 de julho de 2016, ele foi confrontado com o vídeo do bar e com o resultado da autópsia de Melissa. Ao ouvir tudo o que os investigadores disseram, ele decidiu mudar sua versão. Disse que após passar um tempo no bar, ele foi com Melissa para a casa de Angela. Continuou dizendo que os dois tiveram relações íntimas de forma consensual, mas que depois eles começaram a discutir. De acordo com Robert, foi Melissa quem o deixou com o olho roxo. Segundo ele, a briga foi tão intensa que uma cômoda que ficava no quarto caiu em cima deles. Após isso, ele contou que Melissa ficou inconsciente, como ela não estava respondendo. Robert disse que a colocou na cama, a cobriu com um lençol e então foi embora.
Após ouvir o relato de Robert, a polícia insistiu que ele estava escondendo uma parte importante daquela noite. Mais uma vez, contaram a ele sobre o resultado da autópsia de Melissa, e então ele decidiu confessar, disse que em algum momento da briga a colocou na cama, a segurou pelo pescoço, e então colocou o peso de seu corpo sobre sua mão e acabou tirando a vida dela. Com isso, Robert foi preso. Anos depois, em 2018, aconteceu seu julgamento e ali ele mais uma vez mudou sua versão. No tribunal, Robert admitiu a responsabilidade de ter tirado a vida de sua ex-namorada, mas apesar disso, ele afirmou que não agiu de maneira intencional. Segundo Robert, Melissa gostava de ser sufocada durante relações íntimas. Ele falou que sempre fazia isso com ela quando eles estavam juntos, mas que daquela vez foi longe demais e só percebeu quando já era tarde. Ao ouvir isso, a família de Melissa ficou chocada. Eles disseram que parecia que Robert queria difamar a ex. Segundo eles, ouvir Robert dizer aquilo era uma verdadeira humilhação e que eles não acreditavam que ele estava falando a verdade. Ainda durante o julgamento, outros ex-namorados de Melissa foram ouvidos. Quando questionados sobre os momentos íntimos que tiveram com Melissa, eles disseram que Robert estava mentindo e que Melissa nunca pediu para ser sufocada durante o ato íntimo. Stephanie, uma das irmãs de Melissa, também testemunhou no tribunal. Ela disse que certa vez foi com a irmã para uma despedida de solteira. Disse que desde o momento que chegaram na festa, Robert não parou de ligar e parecia que estava totalmente obcecado por ela. Stephanie disse: "Minha irmã só queria ficar sozinha para se divertir por uma noite. Ele estava muito chateado porque achava que ela estava se vestindo de forma inadequada." De acordo com os promotores do caso, apesar de Robert não ter mencionado o motivo da briga, eles acreditam que ele tirou a vida de Melissa por puro ciúme. Ele não aceitava que ela estava seguindo com sua vida e que estava saindo com outros homens. Segundo os promotores, provavelmente durante aquela madrugada, Robert tocou nesse assunto ou tentou voltar com ela, e como Melissa não aceitou, Robert então decidiu tirar a vida da ex. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Robert foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Meses depois, Robert apelou sua sentença. De acordo com as matérias, sua primeira apelação foi negada, mas a segunda apelação que fez em 2021 acabou sendo aceita pelo juiz. Essa segunda apelação foi aceita porque o advogado de Robert apresentou evidências que provavam que ele pediu um especialista em asfixia erótica para testemunhar no tribunal e provar que o que aconteceu naquela madrugada foi um acidente. Quando eles pediram esse especialista, o tribunal negou e não disponibilizou o profissional. Ao ouvir aquilo e ao ver as evidências, o juiz do Tribunal de Apelações mencionou que o padrão usado para negar a Robert o uso de um especialista estava completamente errado e mencionou o seguinte: o tribunal deveria ter considerado se havia uma probabilidade razoável de que o especialista teria sido útil para a defesa e se a negação de assistência especializada tornou o julgamento fundamentalmente injusto. Após ouvir a decisão do juiz de revisar o caso, o advogado de defesa de Robert ficou muito feliz. Ele disse que essa decisão pode estabelecer um precedente importante sobre como garantir que os réus que não podem pagar um especialista ainda possam usá-lo durante um julgamento. O advogado disse o seguinte: ele tinha o devido direito ao auxílio de um especialista e esse direito foi negado com base em um padrão incorreto aplicado pelo Tribunal de Primeira Instância. Após essa última informação que relatei a vocês, não encontrei nenhuma matéria, ou pelo menos eu não achei nenhuma matéria dizendo se o juiz decidiu se vai acontecer um novo julgamento ou não. A última informação que eu consegui encontrar é essa, de que o juiz não considerou justo Robert não ter um especialista durante seu julgamento, mas não diz nada além disso.
Sobre a filha de Melissa e Robert, as matérias não falam absolutamente nada sobre ela. Eu não sei dizer para vocês se no dia em que tudo ocorreu a menina estava na casa ou se ela estava com outra pessoa. As matérias também não informam com quem a filha de Melissa ficou. Existem algumas especulações de que quem ficou com a guarda da menina foi alguém da família de Melissa, porém não se diz exatamente quem é essa pessoa. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, vem toda semana aqui no canal, e mesmo se o sininho não te avisar, vem procurar porque sempre tem vídeo novo, tá? Saiu um vídeo aqui na terça-feira, se você não assistiu, assista, porque isso me ajuda muito. Obrigada a cada um que sempre está aqui deixando um like, um comentário, me ajudando no engajamento. Isso faz toda a diferença para mim, de verdade. Obrigada a cada um que também foi lá no Instagram ou vai lá no Instagram. Obrigada de verdade, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre, sempre. Nunca me canso de agradecer. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.